Hoje eu quero te contar por que nós somos considerados a geração de Benjamim. Geração de Benjamim significa que nós somos a geração que vai experimentar a plenitude da graça de Deus. Se você ainda não sabe quem é Benjamim, eu vou te contar quem ele foi para que você entenda o privilégio de fazer parte dessa geração. Mas para isso, precisamos voltar um pouco no tempo. A Bíblia conta que Deus abençoou Abraão e disse que faria dele um grande povo e o abençoaria. Essa promessa exigia muita fé da parte de Abraão, porque além dele e sua esposa já terem idade bem avançada, Sara era estéril. Mas como Deus não mente e é fiel em cumprir todas as suas promessas, depois de uma grande espera, Abraão teve um filho, chamado Isaque, fruto dessa promessa. Mas como foram longos os anos até que a promessa se cumprisse e Sara gerasse um filho, eles resolveram dar uma ajudinha a Deus. E Sara teve a triste ideia de pedir a Abraão que gerasse um filho com a sua escrava, Agar. E esse filho se chamou Ismael. Esse filho com a escrava não era um plano de Deus, mas sim um resultado da incapacidade humana de esperar a promessa se cumprir. Ismael, o filho da escrava, não vai ser abordado neste vídeo, porque o meu interesse hoje é te contar sobre os descendentes que vieram da promessa. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre os descendentes de Ismael também. Deixe aqui nos comentários se você quer saber mais sobre ele. Finalmente, quando Abraão tinha 100 anos, a promessa de Deus se cumpriu e ele teve o filho prometido com Sara. Veja o que está escrito em Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho que Sara lhe dera. Depois, Isaque também teve filhos. Um deles se chamava Jacó. Jacó, por sua vez, teve duas mulheres, Lia e Raquel. Raquel era a mulher que ele amava, mas quando ele foi se casar com Raquel, ele foi enganado pelo seu sogro Labão e precisou casar primeiro com Lia, que era a irmã mais velha, porque pelo costume da época, a mais nova não podia se casar antes da mais velha. Então, Jacó teve que se casar com as duas irmãs. Depois, ele teve duas concubinas, o que não era errado na época, mas eu não vou falar delas nesse vídeo porque não foi a intenção dele. Foi uma ideia das mulheres, porque elas queriam muito ter filhos e ter a atenção do marido. Ao todo, Jacó teve 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. E esses foram as 12 tribos de Israel. Depois de muitas tentativas frustradas, finalmente Raquel, que era estéril, teve filhos. O primeiro, José, e depois Benjamim. Eles foram os dois filhos mais novos de Jacó, e é neles que nós vamos dar ênfase neste vídeo. Como tudo o que Deus faz tem um propósito, na Bíblia tudo tem um significado. E o nome Raquel significa cordeiro. E aqui nós temos uma profecia sobre cada um de nós. Porque quando Raquel foi dar à luz a Benjamim, durante o seu parto ela morreu. E isso significa que o cordeiro morreu para Benjamim nascer. E aqui eu vou abrir um parênteses para te explicar caso você não saiba. No Antigo Testamento, as pessoas apresentavam as suas ofertas de animais para perdão dos pecados, então o sumo sacerdote fazia o sacrifício desses animais para perdão dos pecados de cada um. Mas quando Jesus veio ao mundo, João disse: "Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo." E agora nós sabemos que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro perfeito que morreu para que você tivesse vida. Por isso, nós somos chamados a geração de Benjamim. Você é Benjamim. Jesus morreu para que você vivesse. Raquel, então, simboliza a graça de Deus, o cordeiro que se entregou para salvar a nossa vida. Mas Raquel teve dois filhos. José, que foi o seu primogênito, que é chamado o Filho Amado, e José é um dos maiores tipos de Cristo no Velho Testamento. Tipo é uma ilustração profética, assim como Raquel aponta para a morte de Jesus, José apontava para a vida de Jesus, e em toda a sua vida, todas as coisas que aconteceram com ele eram profeticamente um sinal de Jesus, o Messias que viria.
Então, eu vou te contar algumas similaridades entre José e Jesus. Tanto o nome José quanto Jesus têm a mesma raiz no hebraico. Não se menciona pecado de José na Bíblia, e é claro, Jesus nunca pecou. José era o filho amado. Jesus também ouviu o Pai dizendo do céu: "Este é meu filho amado, em quem tenho o meu prazer." Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. José foi enviado pelo Pai aos seus irmãos e foi odiado. Jesus também foi enviado pelo Pai aos seus irmãos em Israel. José foi invejado pelos seus irmãos. Jesus também padeceu pela inveja dos fariseus. José foi odiado por causa do testemunho justo. Ele era um homem reto. Jesus também foi odiado pelos fariseus que não encontraram nenhum pecado nele, nada do que acusá-lo. José foi odiado por causa da sua glória futura. Ele teve um sonho e viu estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele. Por isso, os seus irmãos o odiaram. Jesus também foi odiado pela glória que ele iria receber. José foi alvo de conspiração. Jesus também foi alvo de conspiração. E aqui nós vemos a perfeição da palavra de Deus. Quem sugeriu que José fosse vendido foi seu irmão Judá. E quem vendeu Jesus foi Judas. Judas é hebraico e Judas em grego é Judá. O Novo Testamento é em grego. Significa que do mesmo jeito que José foi vendido por Judá, Jesus também foi vendido por um discípulo chamado Judá. José foi vitorioso na tentação quando a mulher de Potifar veio tentar ele, assim como Jesus, que venceu a tentação lá no deserto. Depois, José foi condenado injustamente sem cometer nenhum crime, assim como Jesus, que foi condenado sem nunca ter cometido nenhum pecado. José foi condenado no meio de dois transgressores, o padeiro e o copeiro. Jesus também foi crucificado no meio de dois ladrões. Depois, Jesus foi exaltado porque ele ressuscitou e ganhou um nome acima de todo nome, assim como José foi colocado no trono do Egito. José ganhou uma noiva entre os gentios. Jesus também ganhou uma noiva no meio dos gentios. Tudo foi colocado nas mãos de José, assim como tudo hoje está nas mãos do Senhor Jesus. E no final, José se reconciliou com seus irmãos, e Jesus vai se reconciliar com a nação de Israel. No final, os irmãos de José o reconheceram como rei. Jesus também será reconhecido como rei pelo povo de Israel. Tudo isso que eu te contei é para você entender os sinais proféticos contidos na palavra, para você entender que José é um tipo de Cristo. Então, se José é um tipo de Cristo, Benjamim é o irmão mais novo. Benjamim é aquele que o cordeiro morreu para gerar. Eu e você somos Benjamim. Somos o irmão mais novo de Jesus, cordeiros com ele na herança eterna. Então vamos ver como José tratou Benjamim. A Bíblia fala que José foi levantado como primeiro-ministro lá no Egito. Ele era a mão direita de Faraó. Tudo estava sob seu governo. Mas nesse período em que ele governava, vieram 7 anos de fome sobre toda a terra. Então Jacó mandou seus filhos para o Egito para comprarem comida, porque José governou tão bem que o único lugar que tinha suprimentos era o Egito. Então quando eles chegaram lá, eles encontraram seu irmão José, só que eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Então José disse que iria vender a comida, mas eles teriam que trazer o irmão mais novo com eles. Eles ficaram assustados, porque o mais novo era Benjamim. Era o único irmão que tinha ficado em casa. Então, eles tiveram que convencer o seu pai Jacó para levar o menino para o Egito com eles. E quando eles chegaram lá no Egito, olha o que José disse, em Gênesis 43, 29. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe. E aqui está uma chave espiritual, preste atenção. Para você receber essa herança, o importante é ser filho da mesma mãe, porque todo crente que está na igreja é filho do pai. Mas a grande questão para receber a herança não é só ser filho do pai, tem que ser filho da mesma mãe. Tem que ser filho da graça. Em Gálatas explica que Abraão teve 2 filhos, como vimos anteriormente,
um com Sara, que foi o filho da promessa, e um com Agar, a escrava, que foi segundo a carne. E na Bíblia diz assim: mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, voltando ao que José disse, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. E essa é a palavra de Jesus para você hoje. Deus te conceda graça, a bênção imerecida. Então, em Gênesis 43:34, conta que quando José foi distribuir as porções para os seus irmãos, ele apresentou as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. José deu uma porção 5 vezes maior para Benjamim. E o número 5 na Bíblia significa, por um lado, a responsabilidade do homem, mas também significa o favor de Deus para fazer o que você não pode fazer. Então, o 5 na Bíblia é sinal da graça de Deus na sua vida para fazer o que você não pode fazer. Uma porção 5 vezes maior é uma porção que extrapola todo o seu merecimento. É de acordo com a graça de Deus. É de acordo com o favor imerecido do Pai. Essa é a porção que está reservada para você. Se você entende que você é filho da graça, se você entende que você é Benjamim, nesse tempo de seca e escassez, você vai receber uma porção 5 vezes maior da parte de Deus. Você não vai passar pelas dificuldades que os outros estão passando. Nós estamos nesse mundo, mas nós somos irmãos do primeiro-ministro. Você tem a vantagem que você é irmão de Jesus e é Ele quem vai cuidar de você. Você é irmão daquele que governa e que tem todo o domínio nas suas mãos. Jesus é quem está te dando o direito de entrar na posse da herança. Benjamim significa o filho da mão direita. Quando Benjamim nasceu, antes de sua mãe morrer, ela disse que o nome dele seria Benoni, que significa filho de dores, filho de aflição. Agora preste atenção, quando você nasceu, você estava destinado a ser filho de tribulação, filho de dor. Mas Jacó, naquela hora, pegou o menino e disse: não, esse não vai ser o nome dele. Ele vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. E a mão direita é a mão forte, é a mão de poder. Na mão direita é onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai. A mão direita é a mão do favor do Senhor sobre a sua vida. Por isso, o seu nome foi mudado. Agora você não é mais filho de aflição. Agora você é filho da mão direita e vai experimentar a bênção do Senhor na sua vida. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Agora, me diz se você quer receber a posse dessa herança. Digite amém nos comentários e diga: eu sou filho da graça. Não sou mais filho da escrava. Eu sou salvo pela fé em Jesus e não pelas obras da carne. Essa é uma revelação maravilhosa e muito poderosa que certamente vai mudar a sua vida. Então se inscreva no canal e fique por dentro de mais revelações como essa. Obrigada por ter assistido até o final. Um abraço, até o próximo vídeo.